Agora são 6h50 e estamos de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E agora, Adriane Diniz, vamos falar de uma doença que mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo, o diabetes. O bom de se dizer é que quanto mais cedo essa doença for detectada, melhor a qualidade de vida do paciente consegue fazer o seu tratamento. E a causa não é somente uma herança de família, uma herança genética, há muitos outros fatores que contribuem para o desenvolvimento do diabetes. Antes de mais nada, é bom a gente explicar exatamente o que é a diabetes. Diabetes é quando o paciente não consegue mais controlar os níveis de glicose no sangue. Então, ele passa a ter o que a gente chama de hiperglicemia, o açúcar elevado na corrente sanguínea. E ela pode aparecer por inúmeros fatores, como o sedentarismo, a alimentação errada. Mas foi a obesidade que levou a Cassandra a ter a diabetes. Eu gosto bastante de doce, muito doce. Então, assim, não havia um controle alimentar em relação a isso. E houve uma hora que veio estupim, né? Então, é hora de parar. Muitas vezes a doença é silenciosa, mas no caso da Cassandra, não foi. Na verdade, uma vida com quadro de morbidez, cansaço constante, né? Falta de ar, um estado realmente de desconforto físico, dores no joelho, na coluna e uma alimentação descontrolada. E aí, ela que pesava 120 quilos, resolveu fazer a cirurgia bariátrica. De lá para cá, já perdeu 50 quilos, mudou radicalmente a alimentação e os hábitos de vida. Nem o cafezinho mais ela toma com açúcar. Para quem era chocolatra assumida, uma mudança e tanto. Eu tomei a decisão de viver. E viver com qualidade de vida. Foi uma escolha que eu fiz. E algumas coisas devem ser renunciadas. E essa renúncia parte de você. Se você tem isso firme como propósito, você não vai sentir falta. Você vai matar a vontade naquele dia que está estipulado. A diabetes não tem cura, mas tem controle. E seguindo direitinho as orientações médicas, é possível ter qualidade de vida. O exame está disponível nos postos de saúde e é muito rápido. Eu mesma fiz. Uma picadinha no dedo, uma gotinha de sangue e pronto. Comigo, tá tudo bem. Mas se no marcador o número for maior que 126, é preciso ficar atento. 95. O diabetes, ele é multifatorial. Então, ele está relacionado com histórico familiar, ele está relacionado com sedentarismo, com obesidade, com maus hábitos alimentares, né, com excesso de gordura abdominal. A população hoje em dia está cada vez mais crescente a quantidade de diabéticos que aparecem, justamente pelo hábito de vida inadequado. Você comer errado, se alimentar de forma inadequada, ganhar peso, parar de fazer atividade física. Então, cada vez mais estão surgindo casos de diabetes, e principalmente nos jovens, pelo mau comportamento alimentar e pela inatividade física. O tratamento depende do tipo da doença. Existem o 1 e o 2. Mas o importante é começar o tratamento, que também está disponível na saúde pública. Diabetes tem controle. Isso é uma coisa que a gente tem que passar para o paciente explicar muito bem, porque o paciente ele fica ansioso, né? Imagina você com 50 anos, depois de ter um hábito alimentar, né, já enraizado, você ter que mudar completamente a sua alimentação. Isso muitas vezes é mais fácil para uma criança que descobre diabetes, que já muda o hábito desde da sua concepção, do que uma paciente que com 60 anos se vê de frente com ter que mudar completamente o hábito alimentar. Então fica o alerta. Muita gente tem diabetes e nem sabe. Com histórico na família, é preciso começar os exames desde cedo. Quem não tem, é bom começar a partir dos 45 anos. Afinal, é uma doença silenciosa que pode causar muitos problemas. Quanto antes você descobre o diabetes, mais rápido a gente começa a tratar e menos os riscos de complicações crônicas no futuro, como cegueira, insuficiência renal, doença cardiovascular, como infarto, doenças cerebrovasculares, como o derrame, né, o AVC, as amputações. É muito bom quando a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar bem no início.
E a maior dificuldade do tratamento de pessoas com diabetes ainda é a falta de informação. E esse é um dos grandes motivos de complicações graves que podem vir a ocorrer por conta da doença e levar até a amputação, como a gente viu agora há pouco na reportagem. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. Em Manaus, de acordo com os dados do Núcleo de Hipertensão e Diabetes da Sensa, cerca de 94 mil pessoas estão diagnosticadas com diabetes e estão sendo acompanhadas neste ano. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio com a co-coordenadora do Departamento de Educação em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Cláudia Piper, que está aqui no estúdio comigo. Seja muito bem-vinda, ótimo dia. Bom dia, Adriana. Muito obrigada pelo convite, por a gente estar aqui nessa oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre diabetes. Os dados são bem impressionantes, né? Um aumento de 61% de casos. Esse aumento é que as pessoas estão adoecendo mais ou as pessoas estão procurando mais as unidades de saúde, buscando diagnóstico? Na realidade, o diabetes é uma doença que vem crescendo. A gente poderia dizer que se transformou numa verdadeira epidemia, pela modificação e piora dos hábitos de vida saudáveis, naturalmente. As pessoas estão comendo mais, engordando mais, sobretudo essa obesidade está se localizando muito mais na região abdominal, a chamada gordura visceral, que é a que ocasiona maior número de pessoas com diabetes, com risco de ter diabetes e doença cardiovascular. Então, a modificação de estilo de vida para uma vida não saudável, com alimentação muito rápida, comidas sanduíches, alimentação na rua, sedentarismo, a pessoa já não faz atividade como fazia anteriormente, ficar na frente da televisão, na frente do computador, a pessoa que fica muito parada em casa, sedentária, ela acaba realmente tendo maior risco de ter um quadro de diabetes, sobretudo se ela tiver um histórico, como até mesmo já foi falado na entrevista. Você tendo um histórico na família, tem mais chance de ter o quadro de diabetes. Se os meus pais, ambos, têm diabetes, a minha chance de ter, eu vou ter diabetes automaticamente ou eu corro o risco de ainda conseguir me livrar dessa doença que é tão grave, apesar de pouca gente dar tanta importância a ela, né? Só começa a pensar depois que já houve o diagnóstico. Na realidade, a sua pergunta é muito boa. O número de pessoas com diabetes vem crescendo, claro, porque você está tendo também um diagnóstico maior. Mas, se você tem seus familiares com diabetes, principalmente de primeiro grau, é muito mais fácil você ser uma candidata a ter diabetes. Se você tiver com sobrepeso ou obesidade, se tiver hipertensão arterial junto, se tiver tido uma história de diabetes na gestação, diabetes gestacional, se tiver tido, por exemplo, aborto de repetição, hipertensão associado e também o que a gente chama de lipidemia, aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol, são fatores de risco. O que vai fazer para evitar isso? Como fazer para prevenir? A gente pode prevenir o diabetes tipo 2, que é o que mais atinge a população. 90% das pessoas que têm diabetes no mundo têm diabetes do tipo 2. É aquele que acontece depois de 40 anos de idade. É o que você adquire. É o que você adquire. Tem 40 ou mais anos de idade e que se trata, sobretudo, com mudança de estilo de vida, fundamental. Fazendo o quê? Fazendo uma alimentação saudável, perdendo peso quando necessário e prática de atividade física regular. Vários estudos já mostraram que se você faz uma prática de atividade física regular, você consegue muitas vezes prevenir, mesmo tendo um histórico grande de diabetes na família. É claro que tem os fatores de risco ambientais, como por exemplo o estresse, né? O próprio uso e abuso da bebida alcoólica, que é muito frequente na nossa população em geral, que também são fatores de risco para o aparecimento de diabetes. De que forma o estresse, a rotina do trabalho, a falta de repouso e até esses prejuízos que a gente causa ao nosso corpo quando ingere bebida alcoólica demais, quando usa algum tipo de droga ou também come de forma excessiva e comida que não é saudável, isso se reflete na doença? De que forma que a gente acaba tendendo a desenvolver o diabetes? Na realidade, por exemplo, o álcool ele atinge diretamente não só o fígado, mas o pâncreas também. Então, se a pessoa tem um consumo grande de bebida alcoólica, por exemplo, ela acha que não é grande, mas se ela toma 2 doses, por exemplo, de uma aguardente ou de uma bebida destilada por dia, aquela pessoa, durante o decorrer de 8, 10 anos, ela pode vir a ter o seu pâncreas prejudicado. E é no pâncreas que é fabricada a insulina, nas células beta.
E é claro, quando a pessoa come mais comidas gordurosas, que realmente faz mal, essa gordura vai acabar se acumulando nos vasos da artéria coronária, nos vasos do coração, e a pessoa pode vir a ter um infarto, por exemplo, ou uma insuficiência cardíaca. O que mais mata o paciente com diabetes é a insuficiência cardíaca, é o coração. Os dados realmente demonstram isso. E claramente isso também pode gerar outras complicações, né? Complicações chamadas crônicas, que é o problema da retina, a retinopatia, o problema nos rins, que é a nefropatia, o problema nos nervos periféricos, que é a neuropatia, a falta de sensibilidade nos pés, o que acaba levando a feridas, machucado nos pés e a pessoa até mesmo vindo a perder um dedo, um pé ou amputando uma perna. Isso ainda acontece hoje, né? Porque antes você não tinha tanto acesso à informação, ao tratamento. Hoje existe a rede pública que oferece uma estrutura bem vasta, inclusive, para dar esse suporte para as pessoas que têm a doença, acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Ainda assim, há casos que evoluem para amputação, que normalmente faz com que esses casos cheguem a se tornar tão graves. Perda de visão também, esse tipo de consequência mais grave da doença. Ainda acontece, ainda hoje, o que mais falta é educação. Então, quanto mais a pessoa estiver informada, quanto melhor o profissional de saúde que atende o paciente também estiver informado, mais a gente vai conseguir prevenir essas complicações. Que na realidade o que acontece? O paciente, ele ele é o alvo dessas complicações por falta de informação e de educação. Então ele não segue uma rotina alimentar adequada, ele não faz o uso da medicação adequada, seja o medicamento que ele tomaria para o diabetes, ou seja, a insulina, no caso do diabetes tipo 1, ou mesmo também do diabetes tipo 2, quando necessário. E o que vai acabar acontecendo é que esse paciente ele vai ser um alvo das complicações. Por quê? Primeiro, muitos pacientes têm a doença e não sabem. Cerca de 46% dos pacientes que têm diabetes muitas vezes desconhecem que têm, porque não têm sinais e sintomas. A doença é uma doença silenciosa. Quando aparece um sintoma, já é um estágio avançado dela? Nem sempre, mas já significa que aquela glicose, por exemplo, pode estar muito alta. Para que a pessoa comece a urinar muito, beber muita água, sentir muita sede, ter muita fome, perder peso, é necessário que esses níveis de glicose já estejam pelo menos maiores ou iguais a 180. E tem muitas pessoas que estão com 200, 250 de glicose no sangue e não sentem nada. Então a doença pode ficar escondida, silenciosa durante 7 ou 8, até mesmo 10 anos. E ter essas pequenas elevações de glicose não terem sintomas nenhum. E esse é o grande risco. Mas enquanto isso, os pequenos vasos que ela tem, sejam esses vasos na retina, no rim, ou mesmo na circulação periférica, ou os vasos do coração já estão sendo prejudicados pelo excesso de glicose. Nos casos em que a doença consegue se manifestar e a gente perceber algum tipo de sinal de que tem diabetes ou não, às vezes na própria urina, como a senhora falou, né, essa necessidade de tomar muita água, a gente pode dar outros exemplos para as pessoas que estão em casa, podem estar com diabetes, não têm noção disso, mas de repente com alguma dica, observando algum detalhe, pode ser um indicativo. Pode ser um indicativo. Se você tem, por exemplo, está tendo muita sede, levanta muitas vezes para urinar à noite ou durante o dia também. Se a pessoa tem tido ultimamente infecções na pele, furúnculos ou espinhas de repetição, ou mesmo infecções que não cicatrizam, machucados que não cicatrizam. Se a pessoa tem dormência nas pernas, se ela tem alteração da visão, como por exemplo, turvamento da visão e não é nenhum problema de idade, de óculos, nem nada, podem ser sinais que a glicose está alta. Urinar muito, beber muita água, ter muita fome, mas ainda assim perder peso ou não, na realidade essa pessoa pode estar com diabetes. Então, esses são os sinais mais comuns, são chamados 3 P's que a gente chama medicamente, que é poliúria, polidipsia e polifagia. Polifagia é muita fome, polidipsia é muita sede e poliúria é urinar muito. E muitas vezes. E a gente não precisa esperar sentir nenhum desses P's para procurar uma unidade básica de saúde e fazer o teste inicial, né, para verificar se tem. Se houver uma alteração, aí você vai voltar outras vezes para verificar se foi um dia só, se de fato está já com a doença. Vamos falar um pouquinho da rede, de como a pessoa pode procurar a unidade básica de saúde, sistema de saúde público, para ter o diagnóstico e fazer o acompanhamento da doença. Na realidade, uma das coisas mais importantes é que o diagnóstico, ele é dado em jejum, pelo menos com uma glicemia maior ou igual a 126. Mas, na realidade, você tem que repetir esse exame, exatamente como você falou, Adriane, não basta apenas um.
E também, se ela estiver em qualquer momento do dia com uma glicemia maior ou igual a 200, acompanhada desses sinais e sintomas que eu falei, também é diagnóstico de diabetes, desde que essa glicose seja feita no sangue no laboratório. Mas ela pode detectar através das campanhas de diabetes ou através do seu posto de saúde. Então, se ela for até lá e fizer não só a aferição da pressão arterial, mas também um teste de ponta de dedo, já vai poder haver uma suspeita se ela tem ou não diabetes. E é bem rapidinho, né? E é bem rapidinho. E a gente vai estar exatamente no sábado com uma campanha, né, feita pelo nosso projeto com Educando Educadores em Diabetes Sem Fronteiras. E só para a gente encerrar, qualquer pessoa pode ter diabetes, mesmo uma criança está suscetível à doença? Sim, mesmo uma criança está suscetível à doença. E é mais frequente, muitas vezes, que aquela criança que, por exemplo, deixou de urinar na cama, passe a apresentar, volte a fazer xixi na cama de novo. Ou a mãe encontra a fralda e pode encontrar formigas naquela fralda, isso pode ser um sinal. Aquela criança perca de 4 a 5 quilos numa semana, isso pode ser um sinal. Então tem que ficar atento, porque muitos pediatras às vezes não chegam a diagnosticar, mas se a própria mãe, se o próprio familiar souber, fica mais fácil. No sábado, dia 22, nós vamos ter a feira de saúde, que vai ser feita pelos nossos profissionais de saúde que estão sendo treinados no nosso curso de Educando Educadores em Diabetes Sem Fronteira, que é um curso e um projeto da Sociedade Brasileira de Diabetes com apoio da World Diabetes Foundation, da WDF. Vai ser aonde essa? A feira de saúde vai ser no Parque Municipal do Idoso. E a partir das 9 horas nós estaremos lá fazendo detecção de ponta de dedo, fazendo avaliação se a pessoa tem um risco ou não de ter diabetes, com índice de massa corporal, orientação da alimentação, orientação dos pés, orientação sobre a medicação. Então, é uma maneira da pessoa ter a oportunidade gratuita de estar lá conversando com os profissionais que estão treinados já para atender as pessoas com diabetes. Cláudia, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar e por esclarecer mais essas questões de saúde que são de interesse de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada você, Adriana. Recebi a Cláudia Piper, que é co-coordenadora do Departamento de Educação em Diabetes da SBD. E agora vamos mudar de assunto, porque a Marinha vai abrir seleção para mais de 100 vagas de nível médio técnico e terá provas aqui em Manaus. Quem vai trazer para a gente os detalhes é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. As vagas são para que áreas? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, Wilson, são para as mais variadas áreas, como você mesmo disse, né, de cursos de nível técnico e também para aquelas pessoas que já conseguiram concluir o nível médio. Nós temos aí vagas disponíveis, por exemplo, para quem trabalha com contabilidade, com estatística, com eletrônica, com desenho de arquitetura, gráfica, meteorologia, enfermagem e até química. Essas são apenas algumas das áreas, né? A gente não consegue citar tudo, mas quem estiver interessado em participar desse concurso da Marinha pode entrar no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, porque todas as informações do edital estão disponíveis lá. Nós estamos falando de 108 vagas de nível técnico e médio e os salários, Wilson, variam aí entre 900, podem chegar até R$ 5.300. Isso porque as pessoas que passarem nesse concurso, que forem selecionadas, em princípio, elas vão ter que fazer um curso de formação que dura cerca de 17 semanas. Quando eles fazem esse curso de formação, né, eles estão se preparando para entrar no quadro de praças, num quadro temporário de praças. E para você fazer esse curso de formação, que não acontece aqui em Manaus, né, ele acontece numa escola específica mesmo da Marinha, você recebe uma ajuda de custo, que é justamente essa ajuda de cerca de R$ 900. A partir do momento em que você vai subindo na carreira militar, né, se você chegar até o posto de oficial, esse seu salário pode chegar, sim, até R$ 5.300, né, dependendo realmente do seu desenvolvimento, do seu desempenho, dependendo da formação que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então, por isso, essa é uma grande oportunidade para quem está terminando agora o nível médio, para quem encerrou o nível técnico, para quem acabou de encerrar e não sabe muito bem se quer cursar uma universidade ou se tem que cursar aí a carreira militar, que é, querendo ou não, uma boa opção. Essas inscrições, elas vão estar disponíveis a partir do dia 1º de agosto. Tem bastante tempo para as pessoas estudarem também o edital e ver se enquadram em alguma das vagas, em alguma das áreas que está sendo oferecido, porque começa no dia 1º de agosto, mas termina no dia 31 de agosto. Dá para se preparar, dá para juntar aquele dinheirinho para pagar a inscrição, dá até para estudar também, né? E lá no edital
Tem também a data das provas, a data em que você vai ter que fazer esse concurso, que você vai participar aí da prova que vai fazer a seleção para quem vai fazer esse curso de formação. Eu vou repetir mais uma vez o site, Wilson, para quem perdeu, é o ingresso na marinha.mar.mil.br. Lá tem edital, lá tem as datas, todo o cronograma e quem sabe aí as pessoas que estão assistindo agora o Manhã no Ar conseguem uma boa oportunidade de carreira a partir desse concurso. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Té. Até daqui a pouco. E agora vai uma dica especial para você deixar as suas receitas mais irresistíveis. É a mistura para bolo do leite. Seu bolo vai ficar com aquela textura fofinha, saborosa, de dar água na boca. Tem variedades de 8 sabores para você escolher à vontade. Tem chocolate, festa, coco, limão, milho, baunilha, fubá e laranja. Gente, não existe sabor igual. E você encontra nos principais supermercados da cidade. É o produto número 1 para você que é profissional de confeitaria, culinária ou simplesmente para você preparar aquele bolo delicioso no fim da tarde. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio Acrítica FM e nós vamos falar sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que negou mais uma vez o pedido de registro de candidatura da candidata Liliane Araújo. E a gente está muito próximo ao pleito, ainda faltam outros pedidos serem analisados pelo TRE e a gente traz esses destaques daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, então não saia daí.